O Brasil e até uma parte do mundo acompanhou durante as últimas semanas e mais intensamente no último fim de semana a batalha das hashtags ele sim, ele não. A primeira tentativa, quando isso começou, foi a de reduzir o nome dele nos trending topics. Tá na cara que isso não funcionou. Na verdade, esse posicionamento contrário a ele acabou por acirrar a disputa e mesmo não citando o seu nome, a pauta era ele. Contra ou a favor, todo mundo polarizou. O mais interessante é que não foi uma luta entre dois nomes diferentes, foi entre dois candidatos, foi uma luta de um personagem só. Então, se a intenção era enfraquecê-lo, não funcionou. Pelo contrário, lhe deu ainda mais força, tanto é que a imensa maioria dos contrários à sua candidatura não expõe o seu voto. E muito menos faz campanha a favor de seu candidato, o que é uma sandice sem tamanho. Mas melhor para ele que viu uma baita narrativa de storytelling sendo construída espontaneamente a seu favor. Acho que nem mesmo o melhor roteirista poderia imaginar um roteiro como esse. Não à toa sua marca só tem crescido e algumas pesquisas e movimentos demonstram isso. Mas se por um lado tudo isso dá um belo case de storytelling e de marketing, posso até fazer um vídeo futuramente falando melhor sobre isso, por outro essa batalha manteve as discussões políticas tão profundas quanto manchetes, posts, slogans e tweets. E aí isso acabou favorecendo o outro lado, o lado do fantoche, sem expressão, denunciado por corrupção, lavagem de dinheiro, em pelo menos 3 processos, que não conseguiu sequer disputar o segundo turno da tentativa de reeleição em São Paulo. Foi considerado, inclusive, o pior prefeito de São Paulo. Agora aparece aí, apoiado pelo establishment ou por uma classe de pseudo-intelectuais que morrem de medo de perder a torneirinha da Lei Rouanet. Além de ser comandado, vamos combinar, por um presidiário, um criminoso. Fossem trivialidades, fosse até outra eleição, outro momento, talvez, só talvez, não tivesse tanta importância. O que você não percebeu é que o que está acontecendo agora, gente, não tem precedentes. A batalha não é entre o ele sim e o ele não. Aliás, essas hashtags só reforçam a nossa ignorância. Elas causam uma espécie de entorpecimento que mantém a discussão só na esfera emocional, da lacração, das disputas de likes, de ataque contra a defesa, e pouco ou nada contribuem para o debate sério, para o aprofundamento das questões realmente importantes. Não, a batalha não é entre o hashtag ele sim e hashtag ele não. Não é sequer entre ele e o poste. Não é entre voto útil, convicto, não é nem entre ideologias, pura e simplesmente falando, como direita e esquerda. Tampouco é sobre pobres e ricos, pretos e brancos, homens e mulheres, empregados e patrões, oprimido e opressor, como a gente tem comprado, é uma narrativa que está sendo vendida para a gente há muito tempo. Essas eleições são como nenhuma outra. Nós estamos no limiar da história que marcará nossas vidas e das próximas gerações para sempre. O que está em jogo é o nosso futuro, ou se teremos ou não um futuro. Sim, porque aquilo que a gente está vendo hoje na Venezuela é apenas um ensaio do que está por vir. O PT acabou de oficializar o seu apoio à ditadura de Maduro. Você sabe por quê? Porque agora eles não vão disfarçar mais. Durante muitos anos, até o Foro de São Paulo, aquela organização que há 28 anos vem tentando implantar o comunismo em toda a América do Sul, atuou à margem, nas sombras, inclusive pela omissão da grande mídia. Lula posou de paz e amor para se tornar digerível quando disputou as eleições de 2002. Mas depois que as suas estruturas foram abaladas, especialmente pela Operação Lava Jato, eles não disfarçam mais, eles retiraram a máscara. É por isso que na mesma semana em que o PT apoia Maduro, José Dirceu, segundo em comando na quadrilha, disse que estão prontos para assumir o poder, a despeito das eleições, e que a Lava Jato foi um grande erro. Isso é uma aberração. Eles assumiram de uma vez por todas o seu posicionamento mafioso de bandidos,
cuja intenção é e sempre foi a do controle total. Não está claro ainda? Então deixa eu ser mais específico. Imagine a batalha entre dois gladiadores numa arena romana. Somente um pode sair com vida. É a tese contra a antítese, mas diferente da filosofia hegeliana, desse confronto não vai surgir nenhum tipo de síntese. Ao final, só vai prevalecer ou um ou outro lado. Porque essa é uma batalha do bem contra o mal. Não estou exagerando não, é a luz contra as trevas. É a verdade contra a mentira. É a democracia contra o totalitarismo. É a liberdade contra a subserviência. É a liberdade de expressão contra a censura. São os princípios e valores judaicos cristãos contra o relativismo moral. É a estrutura familiar contra a destruição da família. É a ciência da biologia contra o embuste da ideologia de gênero. É a pureza dos nossos filhos contra a erotização de crianças. A propriedade privada contra o controle estatal. Em suma, é uma luta entre a vida e a morte. E é por isso que no ponto que estamos, não pode haver meio termo. E aqui eu abro um parênteses para falar para você que escolheu outros candidatos, e não os dois que estão aí melhores posicionados. Também é você que ainda não se decidiu, que está pensando em anular, está pensando em votar em branco, ou simplesmente não aparecer no dia da eleição. Gente, o Brasil está gravemente ferido e já perdeu muito sangue. Agora é hora de estancar esse sangramento. É hora de parar a esquerda travestida de PT, já que eles estão extremamente organizados e unidos para acabar com o nosso país. E não é de hoje. Eles esperaram pacientemente, como uma alcateia, pela hora de atacar. São como lobos em pele de cordeiro. É hora de nós também nos unirmos, porque qualquer que seja o candidato da esquerda ou do centro, que na prática também é de esquerda, a agenda é exatamente a mesma. Aparelhamento, controle, dominação, ou se preferir, ditadura comunista. Ok, ditadura comunista é pleonasmo, mas foi proposital para você entender que aquilo que a gente está vendo, que a gente vê em Cuba, vê na Venezuela, isso é um sonho antigo dessa entidade do mal. E aí, por mais nobre seja o seu voto, seja a sua convicção, de que eles terão servido no final das contas, quando tudo estiver em síntese com o PT, com a esquerda no poder. Não votar utilmente contra a esquerda é votar utilmente a favor dela. Se o seu voto não serve para parar o PT, ele é útil para o PT avançar, ainda que não tenha sido essa a sua intenção. Não joga o teu voto no lixo, correndo o risco de botar no poder novamente o lixo, a podridão que arrebentou com a nossa nação. Eu espero sinceramente que a nossa capacidade de indignação nos ajude a dizer ele não para todo o mal que tem assolado o nosso país, e ele sim para o bem capaz de resgatar a nossa dignidade novamente. Dizer não para ele é dizer sim para a corrupção. Dizer não para ele é dizer sim para o comunismo. Dizer não para ele é dizer sim para a sexualização de crianças. Dizer não para ele é dizer sim para o assassinato de bebês, para o aborto. Dizer não para ele é dizer sim para o fim da Lava Jato. Dizer não para ele é dizer sim para a destruição da família, para a destruição dos valores morais, aquilo que mantém a nossa sociedade sã. Lembre-se que o que está em jogo são as nossas vidas, o nosso futuro. Isso tem um valor alto demais para ser entregue na mão desses que se apresentam como anjos, mas que não passam de demônios prontos para devorar o que resta da nossa alma. Ele sim, ele não. Não sei qual será a sua decisão, mas por favor, não fique no meio, não fique à margem, não seja covarde, não seja omisso. Escolha então um dos lados e esteja preparado para as consequências, quaisquer que sejam. Afinal de contas, é melhor ter um voto útil agora do que ser um idiota útil depois.